Nós sabemos que nós somos limitados, né? Nem tudo a gente vê. Nós vemos só aquilo que está mais próximo de nós. Mas nós cremos num Deus que a palavra diz que Ele tem os olhos como chama de fogo. Ou seja, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de tudo. Ele está em todos os lugares. Aleluias. E como eu disse, quantos de nós já sofremos injustiça? Quantos de nós, muitas das vezes as pessoas já nos apontaram e muitas das vezes não temos como provar aquilo que realmente aconteceu. E aqui nesse episódio, para quem conhece essa passagem, o texto vai dizer que tinha duas mulheres. E aquelas mulheres, ela teve os seus neném. A diferença era mais ou menos de 3 dias. E o texto vai dizer que quando uma teve o neném, passou 3 dias, a outra teve. Mas vai dizer que por algum período, vai dizer que uma dormiu. E no momento que ela dormiu sobre a criança, e a criança morreu. E aí o texto vai dizer o quê? Vai dizer que essa mulher, além de matar o filho dela, ela quis ser esperta. Ela foi por volta das 00:30 até aquela outra amiga dela e tira aquela criança viva e coloca uma criança morta, a dela no lugar da outra, e leva para ela. E logo quando amanhece, o que acontece? O texto vai dizer que aquela mulher acorda com aquela criança morta e ela observa que não é o filho dela. Então ela vai até a outra mãe e fala: você está com meu filho. E naquele momento aquela mulher poderia fazer de tudo. Ela poderia brigar, bater, ou até querer matar a mãe que roubou o filho dela. Mas vai dizer que ela vai perante o rei e coloca a causa dela na mão do rei. O interessante da mensagem é que quando ela coloca aquela causa na mão do rei, o rei perante ele, é uma causa que não tinha como ele saber qual que era a verdade. Porque as duas contavam a mesma história e não tinha a testemunha. A única testemunha do local ali era o bebê que estava vivo. E naquele momento ela não tinha como provar. E aí foi aonde eu li, aleluias, aonde o rei coloca em prova, aonde o rei, que a palavra diz, quem era esse rei? Salomão. Quem era Salomão? Era que a Bíblia vai mencionar que ele, quando foi orar, e Deus teve um particular com ele e perguntou: o que você quer? Ele poderia pedir todas as coisas, ele poderia pedir a riqueza da terra, mas o que ele pede? Sabedoria. Aqui eu já aprendo uma grande lição, aleluias. Um homem com muita riqueza e tolo, ele perde a riqueza, mas um homem sábio, com pouca riqueza ou com pouco dinheiro, ele consegue viver bem, aleluias, porque a sabedoria é algo que faz com que eu e você ande para frente, mas a tolice é algo que faz com que eu e você volte para trás. Como eu posso provar isso? É como uma pessoa que sabe que aquela água está estragada e sabe que tem uma água boa purificada para ele. Ele deixa a água purificada e vai beber água estragada. Essa é uma pessoa tola. É uma pessoa que sabe que se beber daquela água vai fazer mal. Se beber daquela água vai morrer. E muitas das vezes Deus tem dado a água viva para mim e para você. E nós queremos ir lá para trás, voltar para o mundo, beber água estragada, que lá na frente a nossa morte será certa. Então aqui vamos observar que Salomão é um homem sábio. E naquele momento, se fosse qualquer um de nós aqui, nós poderia falar assim: quem está falando a verdade é essa, porque ela está chorando mais. Não, essa aqui não é não. Então nós muitas das vezes faria injustiça. Então aqui eu quero trazer para a igreja, aleluia, um Deus que ele é justo, um Deus que tem uma balança, aleluia, que ele pesa, aleluia, aquele que está certo é certo, aquele que está errado é errado. Não tem como eu ser bonzinho e estar errado. Para Deus eu vou ser errado, aleluia. Nem tem como aquela pessoa que é mal e está certo, para Deus ele está certo, se ele foi certo, aleluia. Então nós temos um Deus justo, um Deus que não puxa nem para um lado, né? Você é bonito, eu vou puxar para o seu lado. Você tem dinheiro, eu vou puxar para o teu lado. O ser humano é desta forma, mas Deus não é dessa forma. Então aqui, como eu acabei de ler, todos entenderam que naquele momento as duas trouxeram a mesma causa para aquele rei e falou: meu filho está vivo, mas o filho dela é o que está morto. E a outra contou a mesma história, aleluias. E aqui eu quero trazer algumas lições para mim e para você. Vamos observar que naquela casa só moravam as duas mulheres e as duas crianças. E o interessante da mensagem que quando uma teve o filho, passou 3 dias, a outra teve. O interessante da mensagem que todas as duas dormiram, mas uma, no meu ponto de vista, foi imprudente.
Uma, porque nós sabemos, nós conhecemos as mulheres grávidas, pode ter certeza que elas tomam um grande cuidado por causa da barriga, com medo de fazer mal para a criança. A gente vê que as pessoas que estão grávidas, ela anda com cuidado para não bater a barriga, para dorme com cuidado. E aqui nós vamos observar que essa mulher, no momento que ela teve aquela criança, ela não teve esse cuidado, porque quem é mãe, ou quem conhece uma mãe com a criança, sabe que até para dormir, ela dorme, qualquer barulho ela está acordando, com medo da criança, está passando mal, está engasgada e assim por diante. Então a mãe, ela tem um laço com a criança, que ela tem um instinto de protetora. Mas aqui vamos observar que essa mãe, ela não se cuidou, ela foi imprudente, ela se deitou sobre aquela criança. E o interessante que eu posso imaginar, será que aquela criança não chorou? Será que aquela criança não mexeu tentando viver? Aleluias. O que eu quero trazer com isso para a igreja? Essa criança, nós observamos que na maioria das vezes leva quantos meses para nascer? 9 meses, ou algumas 7. E isso foi gerado dentro da mãe. E o que Deus quer trazer na minha vida e para a tua vida hoje? O que Deus tem gerado em você? E você tem sido imprudente e tem deitado sobre essa bênção sua e tem matado. Aleluias. Quantas das vezes Deus tem entregado algo na minha mão e nas tuas mãos, e muitas das vezes nós temos sido tolo, tem deitado sobre aquilo que Deus tem nos entregado, e tem deixado morrer. Aleluias. Por que eu estou dizendo isso? Essa criança pode representar muitas coisas na minha e na tua vida. Pode representar um dom que Deus tem entregado. Pode representar um talento que Deus tem te entregado. Pode representar um cargo que Deus tem entregado nas tuas mãos. Pode representar a nossa família. Aleluia. E muitas das vezes nós temos sido tolo, tem dormido e não tem cuidado daquilo que Deus tem nos dado. Aleluia. Deus muitas das vezes, como uma mãe, tem pedido a Deus, Deus me dá um filho, e tem chorado lágrima, e no momento que passou toda aquela época, você chorando e pedindo a Deus por uma bênção, e quando Deus entrega na minha e na tua mão, nós não cuidamos, nós deitamos sobre aquilo, ou seja, é como que nós dormisse, e Deus está dizendo, eu estou te acordando agora. Aleluia. Valorize aquilo que Deus tem te entregado, valorize aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Aleluia. Não seja como essa mulher imprudente, que às vezes você tem pedido tanto a Deus, e quando Deus entrega na tua mão, você está dormindo. Aleluia. A Bíblia menciona que nós não podemos cochilar em 2 pensamentos. Aleluia. Nós temos que estar focado no Senhor. Aleluia. E essa mulher, a Bíblia diz que ela se deitou, ou ela matou a própria bênção dela, o próprio filho. E muitas das vezes com as nossas atitudes nós temos matado. Aleluia. Nós temos enterrado, nós temos, muitas das vezes nós falamos que é o inimigo. Já parou para pensar? Quando Deus entrega uma bênção na nossa mão, tudo que quando nós perdemos essa bênção, o inimigo veio e roubou. O inimigo veio e destruiu minha família. O inimigo veio e roubou meu trabalho. O inimigo entrou na igreja e perdi o meu cargo. E muitas das vezes somos nós mesmos. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos cochilando, estamos dormindo. Aleluia. E Deus tem entregado na nossa mão e fala, faz isso. Era o que você queria, agora é seu, cuida. E muitas das vezes nós temos dormindo. Aleluia. E o texto vai dizer o quê? Vai dizer que aquela mulher, além de matar o filho dela, o que ela vai fazer? Quando a outra está dormindo, ela vai lá e tenta roubar, aleluia, o filho, ou tenta não, ela rouba o filho da outra, aleluia. E já parou para pensar que muitas das vezes nós temos pessoas à nossa volta, e muitas das vezes nós confiamos nessas pessoas, e essas pessoas, além de matar o sonho delas, ou ser hipócrita, vamos dizer assim, imprudente, de deixar o sonho dela morrer, ela quer roubar o teu sonho, quer tirar aquilo que você tem. Quer um exemplo simples e objetivo? Quantas pessoas que já saíram da igreja e tentou tirar você? Quantas pessoas que saíram da igreja e muitas das vezes falou, o que você está fazendo lá? Não é teu lugar lá, o teu lugar é com nós. Eu tenho certeza que pessoas já falaram para você isso. Por quê? Porque eles estão lá como aquele filho pródigo, faltando comer as bolotas do porco, e acha que é melhor do que estar na casa do pai, aonde o pai tem tudo para oferecer para nós. Aleluias. Então aquela mulher, vamos observar o texto. O que vai acontecer? Ela vai roubar. O interessante desse texto é que quando nós observamos, as duas mães dormiu, mas se a gente observar, tem ponto de vista de cada um. Por quê?
a primeira que dormiu, ela foi imprudente, ela não cuidou do filho dela. Mas a segunda que dormiu, no meu ponto de vista, não foi. Por quê? Porque aquela lá, ela confiava na outra pessoa. Se você parar para pensar, só tinha as duas lá. Se você parar para pensar, aquela segunda mãe, que o filho dela foi roubado, no meu ponto de vista, ela poderia falar assim: só está eu aqui e essa minha amiga, nenhum mal vai acontecer comigo, então eu vou descansar com o filho dela do lado. Mas muitas das vezes nós confiamos demais. Não é errado confiar, mas confiar demais muitas das vezes pode ser errado. Às vezes nós confiamos em pessoas erradas. Nem todas aquelas pessoas que estão à nossa volta vai querer o nosso bem. Nem todas aquelas pessoas da nossa volta estão torcendo por nós. Aleluias. Por quê? Qual que era o certo dessa história? O certo era o quê? Aquela mulher que dormiu sobre o filho dela, ela poderia falar assim: ó, meu filho morreu. Nossa, eu me descuidei, deitei em cima do meu filho. Chegasse para aquela outra e contasse a história. Isso não era o certo? Mas porque além de ela perder o filho dela, além de ela sentir a dor da perda, ela quis que a amiga dela sentisse a mesma dor. Aleluias. Então muitas pessoas que estão à nossa volta, aleluias, vai querer preencher a dor dela fazendo mal para nós. Muitas das vezes as pessoas que estão à nossa volta, você olha e fala: teu amigo é meu amigo, mas nem sempre é como você pensa. Às vezes você tem esse amor por essa pessoa, mas a pessoa não tem o mesmo por você. É teu amigo quando tudo está bem, mas no momento que as coisas ficam ruins para aquela pessoa, é aquela pessoa que quer tirar o que você tem. Aleluias. Mas nós sabemos que tem um Deus que é justiça, tem um Deus que olha todas as coisas que acontecem. Naquele momento só tinha a mulher, as duas mulheres e uma criança morta e uma viva. Então não tinha como provar se não fosse Deus. E aí o interessante da mensagem é que aquela mulher, como eu disse, ela poderia chegar para aquela mulher, se fosse qualquer um de nós, eu tenho certeza, principalmente uma mãe, chegava para aquela mulher: me devolve meu filho, o teu filho não é esse, o meu filho é esse. Então brigava e tomava. Eu tenho certeza que qualquer mãe faria isso. Mas o que o texto vai dizer? Que aquela mulher colocou a causa dela perante o rei. Aleluia. Sabe o que Deus nos ensina aqui? Que nem tudo nós temos que partir para a briga. Melhor não partir para a briga, mas sim colocar nas mãos de Deus. Tem causa que nós vamos vencer, entregamos na mão do Senhor. Porque se nós partir para a briga, nós pode até ganhar, mas quem entra numa briga aqui que não apanha? Você dá 1, 2, né, e leva 1, 2 também. Então muitas das vezes você vai apanhar, e Deus está dizendo: quer vencer sem apanhar? Entrega nas minhas mãos, deixa que eu julgo a tua causa. Aleluia. Deus, ele é justo. Como eu disse, Deus não vai puxar para o lado errado. Se você está errado, você vai ser errado. Mas se você está certo, confia no Senhor. Aleluia. Então no momento que ela entrega na mão daquele rei, que era Salomão, o texto vai dizer que uma conta a história e depois a outra conta a mesma história. Então naquele momento, vamos dizer que ele ficou encurralado. Mas quem está certo? As duas estão contando a mesma história, as duas é mãe. Como eu posso dizer quem é, quem não é? Mas aí nesse momento vem uma sabedoria que não é do homem, mas sim de Deus. A Bíblia nos ensina: se você quer sabedoria, peça ao Senhor. Aleluias. O temor é a sabedoria, né? O temor é a sabedoria que nós temos. Aleluias. Então quando nós tememos a Deus, pode ter certeza que você tem sabedoria. Então naquele momento não era qualquer pessoa que estava lidando aquela causa. E Deus está dizendo: a sua causa não é qualquer pessoa que vai lidar. Quando você entrega na mão dele, é ele que vai lidar por essa causa. Aleluia. Então ali era um homem cheio da sabedoria. E quando eu li esse texto, capítulo 3, no verso 23, para quem não conhecia poderia dizer: nossa, que texto duro é esse? Está dizendo que o rei pegou uma espada para cortar uma criança no meio e dar uma parte para outra e para outra, né? Isso é algo mal, né? Esse não é um homem de sabedoria. Aleluias. Mas nem tudo aquilo que parece é mal vai ser mal, porque ele não queria fazer aquilo. Aleluias. Porque ele não queria fazer aquele mal. Mas muitas das vezes Deus dá estratégia. E Deus está dizendo para mim e para você, aleluia, nesta noite Ele está dando estratégia para pessoas. Aleluia. Não precisa eu e você agir
com a nossa própria força, mas Ele vai te dar estratégia para você lidar essa situação. Aleluia. Da mesma forma que Ele deu estratégia para Salomão, Ele está dando estratégia para mim e para você nesta noite. Aleluias. Porque muitas das vezes, se nós agir do jeito que nós achamos que é certo, muitas das vezes vai ser errado, porque o nosso pensamento não é igual ao de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores. Então naquele momento Deus deu uma sabedoria. Eu creio que Deus poderia falar, né, ao coração de Salomão: Salomão, pega uma espada. E Salomão: mas para que uma espada? Não, pega uma espada e faça o que eu estou falando. Aleluia. Então Salomão faz conforme Deus ordenava ele. Aleluia. Então interessante que ele fala: vou dividir a criança. E quando nós sabemos espada, o que significa espada? Palavra, e também significa justiça. Aleluia. Então Salomão está dizendo: eu estou entrando com a justiça agora. Aleluia. Quem for a mãe, com certeza vai ser a mãe, não vai ter erro. Então naquele momento, o interessante que ele chega e fala assim: ó, peraí, já que as duas é a mãe, então vamos partir a criança. Um pega uma parte, outra parte. Mas naquele exato momento a mãe se manifestou e falou: peraí, não faça isso. Aleluia. Não mata a criança, pode dar para ela, essa criança. Aleluias. Porque o amor falou mais alto. E aqui eu aprendo o quê? Que o amor é mais alto. Aleluias. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E tem um versículo na Bíblia que fala, né, entre três, né, amor, fé e, se não me fala a memória, esperança. O amor é maior do que todos. Aleluias. Porque amor ainda, aleluias, é maior do que tudo, porque o nosso Deus é amor. Então naquele momento o amor daquela mulher falou mais alto. Por mais que ela poderia pensar: peraí, meu filho vai ser entregue para outra pessoa. Mas eu creio que ela falou: é melhor ele estar vivo na mão de outra pessoa do que eu ser egoísta e querer para mim ele estar morto. Mas a outra, o que a outra vai dizer? Não, eu prefiro que divida, né? Em outras palavras, ela pega uma parte, outro pega outra parte. E aqui entra, né, vamos dizer, um exemplo para mim e para você. Entra algo que pode nos ensinar, que quando a pessoa não tem amor, ela quer divisão. Já parou para pensar? Aquela pessoa que quer só para si, falar: não, essa parte é minha, essa parte é sua. É uma pessoa egoísta. É uma pessoa que com certeza a vida não vai para frente. Mas uma pessoa cheia de amor: peraí, não, vamos andar nós juntos, como o Salmo diz: ó, quão bom e suave que os irmãos andam em união. Aleluia. Mas quando há divisão, Deus não habita em divisão. E aqui essa mulher, como diz a palavra, ela foi egoísta. Ela disse ao rei: divida em duas partes. E o que ela vai dizer aqui? Ó, nem meu e nem teu, vamos dividir antes. Aleluia. Então ela preferia que a criança morresse. Sabe o que eu aprendo? Sabe aquela pessoa que muitas das vezes, vamos dizer, trazer para a igreja, que Deus tem derramado os dons, e muitas das vezes você é levantado com um dom também, e às vezes aquela pessoa prefere que vocês dois fiquem sem dom, né, e a obra não vai, do que ela falar: não, vai, faz, né, eu fico quietinho. Sabe aquela pessoa que a Bíblia nos ensina que quanto mais é dado, né, nós temos que oferecer mais. Quanto mais você é levantado, mais humilde você tem que ficar. Aleluias. Então essa pessoa é aquela pessoa cheia de amor. Mas aquela pessoa que não aprende isso, ela fala: não, nem meu nem o seu. Aleluia. Vamos trazer aqui para a palavra, vamos trazer aqui para o som. Se você não vai ficar no som, nem eu nem você, manda o outro lá. Essa é uma pessoa egoísta. Mas a pessoa que entende que o amor de Deus é união, ela fala: você fica hoje, eu fico amanhã, depois da manhã é você, depois é eu. Aleluia. É isso que Deus quer. Ele quer união. Aleluia. Então essa mãe falou: não, pode ficar com meu filho, o importante é ele vivo. O importante, aleluia, é essa bênção continuar sendo vivo. Aleluia. Então aqui nós aprendemos isso, que muitas das vezes Deus tem entregado algo que nós temos pedido tanto a Ele. Aleluia. Mas muitas das vezes, com a nossa distração, com nossas atitudes, muitas das vezes nós temos perdido. Aleluias. E nem sempre vai ser o inimigo, muitas das vezes vai ser a nossa atitude. Se você não cuidar direito, você vai perder. É como se fosse uma planta. Às vezes você quer tanto uma planta, compra, paga caro, coloca ali do lado ali, ó. Se você não molhar todo dia, cuidar dela, ela vai morrer. E assim é algo que Deus entrega na minha e na tua mão.
como eu disse, a família, o emprego, a obra de Deus. Se nós não cuidarmos, nós vamos ser como nem essa mulher, vai deitar sobre a nossa bênção, e quando nós acorda, está morto. Aleluias. E Deus está falando para mim, para você: eu estou te despertando hoje. Aleluias. Às vezes ainda essa bênção está viva, às vezes ainda essa criança está viva. Só basta você ter mais cuidado, só basta você observar mais. Às vezes nós olhamos para tantas coisas, e aquilo que Deus nos dá do nosso lado, nós não temos cuidado. Nós temos olhado para tantas coisas. A criança está chorando, a criança está com fome, vamos dizer assim, e nós não está nem aí para ela. Aleluia. Nós estamos dormindo, aquele sono que muitas vezes nós dizemos sono de justo. Aleluia. E para complementar esse texto, por eu estar falando de causa, eu quero falar de outra causa também. Aqui nós vamos observar que quem julgou essa causa foi um homem cheio de sabedoria. Aleluias. Mas outra causa também que Deus fala no meu coração é lá em Lucas 18, que se a gente ler aqui, aleluias, no verso 18:3, no finalzinho vai dizer: faz-me justiça contra o meu adversário. Aleluia. Na parte final do verso 3, aqui vamos observar uma mulher que ela queria que fizesse justiça contra o adversário dela. O interessante do texto, que ela vai até um homem, que esse homem era injusto, era iníquo, era um homem que nem temia nem os homens nem a Deus, diferente do outro, que era um homem cheio de sabedoria, temente a Deus. Mas o interessante, que ela foi um dia e falou: faz-me justiça. Ele não, fechava a porta. Foi outro dia, fechava a porta. Mas o texto vai dizer: de tanto ela importunar, ou melhor, de tanto ela ir e insistir, ele vai fazer justiça contra a vida dela, para que ela, que a justiça acontecesse na vida dela. E aí Deus vai dizer o quê? No verso: e disse o Senhor: ouve o que diz o injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e de noite? Aleluias. Então, aqui nós entendemos que essa mulher, de tanto ela insistir, aquele homem injusto julgou a causa dela. Aleluias. No outro texto foi necessário que a causa daquela mulher tivesse uma sabedoria que veio de Deus. Mas aqui vamos observar que nem sempre vai ser isso. Mas de nós insistir pelaquilo que Deus quer nos entregar, Ele pode fazer na nossa vida. Mas é necessário ter fé e insistência. Aleluia. Porque quem desiste é quem não tem fé. Se você ter fé, você vai continuar. Porque fé não é algo: eu tenho fé que hoje eu vou receber, não recebo hoje, não vou mais ter fé. Não é isso. Fé é você continuar insistindo. Aleluia. Porque às vezes a nossa fé vai ser provada. Porque se fosse tão fácil: eu tenho fé hoje, eu consigo, eu tenho fé amanhã, eu consigo. Seria tão fácil demais. Às vezes a nossa fé tem que ser provada. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Às vezes não é no meu dia, é no dia de Deus. Então aqui essa mulher foi insistindo: eu acredito que esse homem é injusto, mas ele vai julgar minha causa. E foi. Eu acredito que ele vai. E foi, até que conseguiu. E aí Deus fala: imagine ele, Deus, que é justo, Ele não vai julgar a sua causa? Aleluias. Que clama por Ele todos os dias. Aqui eu vejo que Deus está nos insistindo, nos convidando, aleluias, a colocar a nossa causa nas mãos dEle, mas não desistir, insistir, aleluias, porque nós sabemos que Deus, Ele tem um tempo certo de responder a minha e a tua oração, porque seria tão fácil que todos pedissem e acontecesse na mesma hora. Eu tenho certeza, que todo mundo ia falar que tinha fé, mas não é fácil assim. Fé é necessário, atitude. O que é fé? É algo que você, espera, algo que você acredita que vai acontecer, mas tem que esperar. Não é algo que você crê aconteceu, não. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera. Você tem que esperar aquilo acontecer, porque quando eu acredito, acabou. Não é assim. Então aqui Deus nos ensina que não é porque não aconteceu que não vai acontecer, mas é para que eu e você continue insistindo. Quem não lembra do cego de Jericó? Aquilo ali pode ser uma fé, porque ele continuou clamando, que ele acreditava que Jesus iria chamar ele, ia curar ele, e aconteceu isso. E aqui podemos observar, mas o que vai dizer no final do texto?
vai dizer que, no verso 8, digo vós que depressa lhe fará justiça, mas quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluias. Em outras palavras, será que você vai continuar acreditando? Será que você ainda vai confiar que Jesus vai vir e vai buscar você, vai buscar a igreja? Ou será que a tua fé é aquela fé que não aconteceu, não acredito mais? Então aqui Deus nos ensina que por mais que aquele homem era injusto, ele não cria nem no homem nem em Deus, mas ele julgou a causa daquela mulher. E da mesma forma, imagine o nosso Deus, que Ele é fiel e justo. Ele não vai julgar a minha causa e a tua causa? Aleluias. Mas a pergunta é essa, aleluias, será que eu e você vamos continuar acreditando? Ou será que na primeiro não, eu e você desiste? No primeiro não nós paramos, aleluias. No primeiro não nós viramos as costas para Deus, aleluias. Então eu e você temos que entender isso. Deus, Ele quer que entregamos a causa na mão dEle, mas para isso é necessário nós insistir, é necessário nós acreditar, é necessário nós ir até o final. Mas trazendo esse texto junto com outro texto, aqui essa mulher insistiu para que Deus julgasse, para que aquele homem julgasse a causa dela, e ela alcançou a resposta daquele homem. Naquela outra texto, aquela mulher já tinha alcançado o que ela queria, mas depois ela perdeu e quis que a causa dela fosse julgada. Sabe o que eu aprendo juntando esses dois textos? Não sei se vocês estão entendendo. Aleluia. Essa mulher do juiz Nipo, ela queria que a causa dela fosse julgada. Vamos dizer que ela queria que, vamos dizer, né, para juntar os dois textos, ela queria, né, que Deus fizesse um milagre na vida dela, que ela fosse julgada e que ela pudesse ter um filho. Ela alcançou esse filho. Voltando para outro texto, vamos dizer que fosse a mesma mulher, já tem um filho, mas agora ela se deitou sobre aquele filho. Ou a outra que tinha um filho foi roubado o filho. Aleluias. O que eu quero que a igreja entenda? Muitas das vezes nós buscamos, insistimos, e quando Deus entrega na nossa mão, muitas das vezes nós somos tolos, nós fazemos conforme aquela mulher, deitamos sobre a nossa bênção, matamos a nossa bênção, e muitas das vezes, se nós não tivermos sabedoria de Deus, queremos tirar a bênção de outras pessoas. Aleluias. Mas que eu e você seja diferente, que eu e você seja conforme essa mulher e conforme a outra mulher, aleluias, que insistiu e alcançou a bênção dela, aleluias, mas valorizou a bênção dela, e quando o Filho do Homem vier, vai continuar acreditando, aleluias, que Deus Ele pode fazer. E da mesma forma aquela mulher, aleluia, que a bênção dela foi roubada, mas ela não partiu para a briga, mas sim ela entregou nas mãos daquele rei que representa o nosso Deus, e ele com muita sabedoria julgou a causa daquela mulher, e aquilo que foi roubado voltou para a mão dela. O que Deus está dizendo para mim e para você, aleluias, aquilo que foi roubado, se um dia, se você tiver sabedoria, tiver atitude de entregar na mão do rei, o nosso Deus, vai voltar para a tua mão, aleluias, porque ninguém pode tirar aquilo que é seu. O inimigo pode até tentar, se você não for tolo, se você for sábio, vai continuar, vai voltar para a tua mão, aleluias. Erga a tua mão para o alto, aleluias. Deus, eu quero aqui, Senhor meu Deus, aleluia, pedir ao Senhor, meu Pai, aquilo que foi tirado da mão do teu filho, Senhor, meu Pai, que nesta noite, ó Pai, que o Senhor volta a entregar na mão dele, mas que eles, ó Pai, venham até a sabedoria de valorizar, Senhor, meu Deus, porque o inimigo quer tirar, mas o Senhor é o Deus, aleluia, que devolve, é o Deus, aleluia, que faz justiça, ó Pai, e que nesta noite a tua justiça venha a ser feita para a honra e glória do teu nome, amém? Quem crê diz glória a Deus. Aleluias, amém? Essa é a palavra. Que Deus abençoe a todos, e as palmas bem alegres para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.